Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um livro muito especial e uma leitura muito importante que eu finalizei esses dias e eu tenho o prazer de vir compartilhar com vocês aqui no canal. O livro é Final do Jogo, do Julio Cortázar. Bom, o Cortázar, que é um dos escritores argentinos mais conhecidos de todos os tempos e uma voz muito relevante, não apenas na literatura de seu país, como na literatura de toda a América Latina, né? Ele que se formou em letras e se dedicou à pedagogia durante grande parte da sua vida. Foi professor em várias cidades do interior da Argentina. E depois ainda se mudou para Paris, onde ele desenvolveu a sua obra literária. Uma obra que até hoje deixa muita gente refletir, uma obra que até hoje atinge muitos estudiosos e muitos leitores do mundo afora. E o Cortázar, ele é muito famoso principalmente por causa dos seus contos. Os seus contos se destacam muito. E no Final do Jogo não é diferente. Esse é um livro de contos que foi publicado inicialmente em 1956, reeditado nessa edição aqui pela editora Civilização Brasileira, que hoje é membro do Grupo Editorial Record, em 2014. E nesse livro ele traz 18 contos que são estruturados em 3 partes. No caso, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E o nexo do título e também da capa é a questão do jogo. Ele estrutura os contos de modo que o começo do livro traz contos mais elementares, mais fáceis, um pouco, se podemos dizer assim, não tão profundos, e à medida que o livro vai evoluindo, que o livro vai fluindo, ele vai trazendo contos mais complexos. Ele vai trazendo contos mais longos, contos que levam a gente a pensar mais e que a gente precisa de uma interpretação um pouco mais aprofundada, um pouco mais apurada para tentar compreender, né? E nesses contos, ele traz uma diversidade muito grande de tamanhos. Alguns contos são bem curtos, alguns não passam de 3 páginas, enquanto outros chegam até a passar de 10. Ou seja, são contos, alguns bem curtos, outros bem longos. Ele traz uma diversidade muito grande também de vozes de narradores. Por vezes a gente tem narradores homens, por vezes narradores mulheres. Às vezes a história é contada sobre a ótica de uma criança, às vezes sobre a ótica de uma pessoa idosa. E várias histórias também com temáticas bem diversificadas. Algumas que a gente fica um pouco até pensando, caramba, isso aqui é muito comum, isso aqui é muito banal, de onde que isso aqui vai render um conto de várias páginas? Mas o modo como ele escreve é muito contundente. O modo como o Cortázar escreve, ele fisga a gente. Ele envolve o leitor, de modo que a gente fica querendo ler cada mais, a ponto de querer conhecer mais do jogo, saber mais do jogo, e quem sabe até, se a gente pode falar que isso é possível no livro, ganhar o jogo, né? E no livro, o Cortázar explora um tema muito interessante, que é a questão dos limites da realidade. Por vezes isso se dá através de uma situação cotidiana simples, por vezes se dá através de um monólogo, através de uma reflexão. Também se dá às vezes através da relação entre pessoas, do contato entre os tempos, entre o presente, o passado e o futuro. E é muito interessante como ele escreve isso. Aí se faz valer nesse livro do Cortázar aquela máxima da literatura, né? Não é o que se escreve, mas sim como se escreve. Veja bem, o livro do Cortázar, quando ele analisa essa questão dos limites da realidade, ele traz um pouco de psicologismo. Ele analisa o psicológico dos personagens dele muito bem. Ele traz cada nuance, cada detalhe do pensamento dos personagens dele de modo que a gente se sente ali dentro do conto. A gente viaja para aquela atmosfera do conto, que também é outro fator que ele trabalha muito bem. E alguns contos se passam em Buenos Aires. Quem já foi lá se sente bem acolhido pelo modo como ele se escreve. Outras narrativas também se passam em Paris, também muito interessante, de maneira que a Paris vive na gente, a Paris chega ao leitor. Ele também trabalha, além do psicologismo, um sujeito um pouco mais histórico, alguma luz sobre alguns fatos históricos, acontecimentos um pouco mais antigos, que faz a gente refletir um pouco também sobre o que a gente conhece da história, sobre a política mundial, principalmente da América Latina e da Espanha, que são os países que ele mais traz narrativas onde se passam os espaços. E um sujeito também que, por vezes, beira uma atmosfera fantástica através de acontecimentos inusitados. Então você tem no livro Cortázar um pouco do psicológico,
você tem um pouco do fantástico e por vezes também um pouquinho do inusitado. Então são várias atmosferas que se fundam, que se misturam, de maneira que a gente viaja nos contos de um modo muito gostoso, de um modo realmente que dá muito prazer à leitura, e que mesmo não sendo um livro fácil, mesmo não sendo escrito numa linguagem tão simples, a gente não cansa. A gente quer ler mais, a gente quer conhecer mais, e ao final do livro eu posso dizer para vocês que eu fiquei tentado a conhecer muito mais dos contos da obra do Cortázar. Foi o primeiro livro que eu li dele, que é até uma vergonha para mim, um escritor argentino tão bem falado, um escritor argentino tão conhecido mundo afora, mas agora eu sei que eu devo procurar conhecer mais e saber mais do que escreve Cortázar e de suas temáticas. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu a análise, se inscreve no canal. Se tem alguma opinião, alguma dúvida, feedback, qualquer coisa, comenta aí no vídeo. Quiser também trocar uma ideia sobre esse ou outros livros, pode me chamar, seja no Facebook, no Instagram. Eu sempre deixo as redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, tamo junto!